Imagina tu tá andando por um ferro velho e encontra uma peça estranha, meio metálica e muito pesada. E dentro dela tem um pozinho muito bonito que brilha durante a noite. Aí tu leva pra casa, mostra pra todo mundo, pra tua família, pros teus amigos, e aí todo mundo começa a achar que tu achou um tesouro. Só que na real esse tesouro é uma das substâncias mais perigosas que existe no planeta Terra. Pois é, isso aconteceu na vida real e foi aqui no Brasil. E até hoje é conhecido como o maior acidente radiológico em área urbana do mundo. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar a história do acidente do Césio 137. Muito boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. A gente tá começando aqui mais um vídeo. E hoje o vídeo não é pra falar de ficção, não é pra falar de série, de filme, mas de uma história que também tem a ver com a cultura pop do Brasil. Até porque o acidente com o Césio 137 em Goiânia ficou no imaginário popular da população brasileira como um todo e desperta e gera muita curiosidade, né, de todo mundo. Vamos parar de enrolação e embora entender como foi que isso aconteceu. Tudo começou no dia 13 de setembro de 1987, lá em Goiânia, no estado de Goiás. O Roberto dos Santos Alves e o Wagner Mota Pereira entraram num prédio que estava abandonado, né, onde ficava um antigo Instituto de Radioterapia de Goiânia. O hospital, né, ou melhor, a clínica tinha fechado e tinha deixado para trás vários equipamentos, inclusive, né, um de radioterapia chamado teleterapia. E esse aparelho tinha dentro dele uma cápsula que continha Césio 137, que é um elemento muito radioativo usado para tratar o câncer. Só que para eles dois, galera, aquela peça, né, aquele aparelho ali era um ferro velho muito valioso, porque pesava muito, né? Era muito pesado. Eles estavam querendo tirar um cascalhinho de dinheiro. Então eles desmontaram, né, aquele aparelho, tiraram a peça mais pesada, que era justamente a cápsula, e levaram, né, o que eles puderam num carrinho de mão até a casa do Roberto. Só que logo o Wagner começou a passar mal, com náusea, tontura e até vômito. Só que ele achou que era uma doença qualquer ou alguma coisa que tinha feito mal para ele e deixou o equipamento com o Roberto, que continuou mexendo ali no aparelho. O brilho azul. E aí, alguns dias depois, o Roberto conseguiu furar a cápsula com a chave de fenda e descobriu que lá dentro tinha um pozinho azul muito brilhante, né? Durante a noite, né, ele brilhava muito na cor azul e era uma luz muito bonita. Por sinal, depois essa luz ficou conhecida como o brilho da morte. Só que ele tinha que vender, né, aquela cápsula e ele levou o material, né, levou aquela peça até o ferro velho da cidade. E aí o Devaí, obviamente, também ficou muito impressionado, né, com o brilho, né, daquele pó e achou que podia ser alguma coisa de valor, né, até mesmo uma pedra preciosa. E aí ele também levou a peça para casa, também mostrou para todo mundo, distribuiu para vizinhos, distribuiu para a família, até a esposa dele, né, a Maria Gabriela, que logo depois, né, seria uma das vítimas fatais do acidente, também teve contato com esse material. E aí meio que ficou inevitável, a tragédia estava se espalhando como uma corrente. E aí o irmão do Devaí, o Ivo, levou um pouquinho desse pó para casa e mostrou para a filha dele, a Leide das Neves, que só tinha 6 anos de idade. A menina ficou tão encantada com o brilho desse pó que ela só queria saber de brincar com ele. E obviamente ninguém sabia do perigo. E aí ela passava o pó na pele, usava como se estivesse passando maquiagem. E o pior de tudo, numa noite ela foi comer uma fruta e ela tava com a mão suja com o material radioativo. E aí ela pegou a fruta, mordeu e acabou ingerindo, acabou comendo parte do material radioativo. E isso, infelizmente, acabou selando o destino dela. E a Leide até hoje é conhecida como um dos maiores símbolos, talvez o maior símbolo dessa tragédia, a contaminação. E aí, com o passar do tempo, os sintomas começaram a aparecer em todo mundo que teve contato. Queimadura na pele, queda de cabelo, feridas estranhas no corpo, vômitos constantes, mas ninguém entendia o motivo. Porque, galera, o Césio 137, ele é traiçoeiro. Porque a radiação é invisível. Ela não tem gosto, ela não tem cheiro, não dá pra perceber na hora. Você só percebe o estrago dias depois, quando os sintomas aparecem. Foi só no dia 29 de setembro de 1987, mais de 2 semanas depois, que a situação começou a ser entendida. A esposa do Devaí, né, a Maria Gabriela, já muito doente e desconfiada de que a causa da doença dela tinha a ver com aquela peça, né, com aquele pó, acabou levando a cápsula na vigilância sanitária. Só que detalhe, ela foi até lá de ônibus. Então ela meio que expôs toda a cidade a um material radioativo. Obviamente sem saber o grau de perigo daquilo, mesmo estando naquela situação. E aí quando ela chegou lá, os médicos foram fazer todos os exames, a investigação, né, como um todo, não deu outra. Acendeu o alerta máximo. Era um caso de contaminação radioativa gravíssimo.
O pânico em Goiânia. Toda a área ali de Goiânia foi isolada. A Comissão Nacional de Energia Nuclear foi chamada e descobriram, né, que a cápsula tinha liberado uma quantidade absurda de radiação. Mais de 600 pessoas foram contaminadas diretamente, mais de 100 mil tiveram que ser examinadas, galera. Só que infelizmente 4 pessoas morreram devido ao contato direto com o césio. A Maria Gabriela, a esposa do Devaí, o Israel Batista, né, de 20 anos, que era funcionário do Ferro Velho, o Admilson Alves de Souza, de 18 anos, que também era funcionário do Ferro Velho, e o caso mais grave de contaminação, a Leide das Neves, a criança, né, de 6 anos de idade, que acabou ingerindo o material radioativo. Outras pessoas da cidade, né, ficaram gravemente doentes, né, devido a isso, e até hoje ainda tem sequelas desse acidente. O enterro das vítimas. E agora vem talvez o momento mais doloroso e simbólico desse caso, os enterros. O da menina Leide das Neves ficou completamente marcado na memória coletiva do país. Por causa do grau de contaminação dela, o corpo dela foi colocado num caixão especial, totalmente vedado, feito de chumbo e fibra de vidro. O caixão era tão pesado, galera, que precisou de um guindaste para ser baixado até a cova. Dizem que esse caixão pesava mais de 700 quilos. Imagina a cena. Não era um enterro comum, era quase que uma operação militar, uma operação de segurança nuclear em pleno cemitério. E como se a dor da família já não fosse suficiente, ainda houve protestos. Quando o cortejo passou, os moradores completamente revoltados estavam tentando impedir o enterro de acontecer. Eles jogavam pedras e gritavam dizendo que o corpo estava contaminando o solo da cidade. Foi preciso a tropa de choque para poder acalmar a população. Tumulto. Pessoas inocentes, que morreram inocentes, recebem pedras como flores. Nem mesmo a criança Leide das Neves foi poupada. No fim, a Leide foi enterrada no cemitério Parque, obviamente sob forte comoção, e até hoje o túmulo dela é um símbolo da tragédia. Sequelas. Com o tempo ficou claro que o acidente não atingiu só quem teve contato direto com o material, mas deixou sequelas em muita gente, sequelas graves inclusive, problemas de saúde que apareceram anos depois, como lesões, algumas doenças relacionadas e talvez o pior de tudo, muita gente enfrenta um preconceito até hoje. Muita gente teve depressão, como por exemplo o Devaí, que sobreviveu à radiação, mas depois entrou em depressão, sentindo culpa e acabou virando dependente químico. Ele mergulhou de cabeça no alcoolismo e acabou morrendo de cirrose alguns anos depois da tragédia. E depois de quase 40 anos, a história permanece viva, né? Essa situação permanece viva porque alguns médicos e diretores foram responsabilizados diretamente e acabaram pegando alguns anos de prisão que depois vieram a ser extintos. Então, hoje em dia, basicamente está todo mundo livre. E lá em Goiânia tem um monumento, né, para as vítimas do Césio 137, para justamente não deixar essa história morrer. Esse acidente radioativo é considerado o maior em área urbana do mundo. Mas me diz aí, tu já conhecia essa história? Provavelmente sim, né? Tem muito relato, ela é muito famosa. Não deixa de se inscrever, comenta aí se tu já conhecia essa história. Eu vou trazer mais vídeos assim. Muito obrigado por ficar até aqui. Até a próxima. Tchau.